Paulo Freire, e mais uma vez eu verifico que não há diferença alguma entre os livros, fora a questão do título, né? Mais uma vez, aqui nesse livro Pedagogia da Autonomia, né? Ele fala dessa ligação do aluno com o professor, da bondade do professor, da passividade, na realidade, do excesso de passividade. Aí eu pergunto, o que causaria esse excesso de passividade? Porque também era necessário, após a ditadura, né, amansar os alunos, né? Porque até mesmo por questões da idade, nesse ímpeto juvenil por revolução e tal, cativar de alguma forma, cativar no sentido pejorativo da palavra, né, o aluno, e amansar ele, usando toda vez que eu ouço falar de autonomia, eu lembro do Kant, né, que usou muito isso daí, e o finado advogado também trouxe, vez ou outra ele recorda esse tipo de coisa. Então ele começa o livro falando essa quase subordinação do professor ao aluno, mas essa autonomia, se fosse em si uma autonomia genuína, seria até positiva essa colocação, mas todo mundo sabe que essa autonomia que ele fala aqui, na verdade, não é para libertação integral, né? Como diria minha professora de história, seria uma libertação parcial, ou seja, uma coerção, hoje em dia, né, da maioria, né, ou de um poder, né, então quer dizer, ou de uma autoridade, né, mesmo que seja relevante, então inverteria os polos, né? O aluno agora constrange o professor, né, coage o professor. Não que não houvessem professores arrogantes e inconvenientes assim, mas para quem é professor, quem exerce essa função tão nobre, fica difícil trabalhar de forma tão subordinada assim, como ele coloca nos livros, né? Mas na verdade aqui é um amansamento, é um adestramento para poder. Como é que você faz para introduzir uma nova doutrina, né? No caso marxista, imaginando um cara que cuida de cavalos, né? Você não vai chegar lá espancando o cavalo, né? Você vai dar ração. Antigamente tinha aquela prática também de causar traumas, né? Depois isso daí já foi superado, né? O ser humano sendo mais inteligente do que um cavalo, você tem que amansar, você tem que colocar o professor, o amoroso, o passivo, mas você nunca vai revelar o que essa amorosidade, essa passividade, onde ela quer chegar, né? Onde ela precisa chegar, que no caso é o caminho da revolução. Isso ele só diz depois que o aluno já está totalmente cativo, né? E você pode, primeiro você ganha terreno, né? Depois você diz para que veio, né? Você não vai chegar já de começo, você dá aquele biscoito, então depois que ele lança a isca, né? Você arma a ratoeira. E depois você diz, quando está todo mundo já aderiu à ideia, aí por adesão da maioria, essa adesão inibe qualquer outra resistência, no caso, né? É o que eu imagino. Mas ele começa assim. Aí ele fala, né? Uma pedagogia fundada na ética, do respeito à dignidade e à própria autonomia do educando. E daí continua. Ele fala aqui numa parte aqui, ó. Conhecimento onde o medo do professor e o mito que se cria em torno da sua pessoa vão sendo desvalados. É preciso aprender a ser coerente. Nada adianta o discurso competente se a ação pedagógica é impermeável a mudanças. Quer dizer, o que eles chamam de mudanças, né? É sempre colocando de forma aberta, assim, a mudança para quê? Uma mudança para a liberdade de fato ou uma mudança para a revolução, né? Essas coisas só os mais experientes têm essa possibilidade de captação dessa ideia
do que ele coloca como mudança. Mais uma vez, como todos os livros dele, ele usa a ferramenta da educação para declaradamente doutrinar, né, como ferramenta política. Isso daí ele vai passar todo o livro repetindo as mesmas coisas. Tem muita redundância na escrita de Freire, sabe? É até uma escrita muito enjoativa, sabe? E prolongada, enjoativa e circular. Mas é o que a turma gosta, né? Contrariando aí as perspectivas de Schopenhauer, de Labruyère e tantos outros aí que escreveram sobre a boa escrita, né? Com a escrita direta, mais direta pelo menos, não tanto redundante, a não ser que seja uma brincadeira de algum romance assim, mais cômico e tal. E aí, como se não bastasse dentro da sua militância, né, porque sempre uma militância na educação como arma de militância, sempre os mesmos ataques infantis ao neoliberalismo, né? Daí um ponto aqui, daí a crítica permanente presente em minha malvadez neoliberal, ao cinismo de sua ideologia fatalista e a sua recusa inflexível ao sonho e à utopia. A utopia, ele afirma que é uma utopia mesmo. Então, para ver quão infantil é a mentalidade desse sujeito, do finado advogado, né? Mais uma vez, quando ele fala, preciso ter malícia, né, quando você analisa qualquer coisa na vida, principalmente na atividade filosófica, né, você tem que saber qual a finalidade, sabe? Onde querem chegar, né? O que essa pessoa diz, deseja, qual o fim, tem qual objetivo, tudo principalmente para os filósofos, quem que teve contato com a educação e tudo. E ele fala que meu ponto de vista dos condenados da terra, dos excluídos, mais uma vez, assim como eu disse em outra gravação, que ele se aproveita dessa vulnerabilidade desses condenados da terra, sabe? Não para instruí-los assim para um saber múltiplo, né, integral, assim, que você aponta as situações e depois você deixa a pessoa livre, mas mais para cativar, né, no sentido negativo da palavra. Mais uma vez, então, todas as páginas do livro ele sempre ou é uma briga contra os liberais e contra os obscurantistas, ou contra o imperialismo, ou contra os mesmos chavões assim da esquerda. Daí que nasceu esses chavões da esquerda. É uma escola de chavões, nasceu com esse cara. Então é impressionante quantas pessoas não percebem isso, o tamanho, o nível. É aquela coisa de coerção também, e aquela coisa também de, digamos, da comunidade, né, como se fosse uma irmandade, né, para você ter o que falar, né? Imagina um professor que não adere a Paulo Freire, né, como é que vai ficar a sua situação dentro da academia, né? Então, com quem conversaria, né? Quem teria por amigo, assim, né? Todo mundo consegue viver sozinho, sabe? É igual aquela pessoa que não consegue ficar sem sexo, nem sem sua droga, nem qualquer outro assunto, né? Incapaz de pensar sozinho, de manter suas convicções, mesmo que a duras penas e tal. Que é uma lei do menor esforço também que Augusto Cury tanto falou, né, que é preferível falar de Paulo Freire do que levantar a hipótese de algum outro pensador, orientador, pedagogo, sabe? Então essa fuga e simplificação assim do estudo é muito mais viável, né? Todo mundo faz isso, as pessoas fazem isso na música, as pessoas fazem isso na arte, sempre na escrita, principalmente, ultimamente, fazendo tudo a lei do menor esforço, né? Do mais simples, do mais fácil, de mais fácil compreensão e do mais popular, né? Então, assim, principalmente os escritores, eles não vendem bem porque intrigam, porque causam perplexidade ou espanto, no sentido positivo, assim, da palavra do brilhantismo, não, mas sim pelo popular, né? Então, tipo, igual aquela pessoa que chega na biblioteca e fala, pô, você me indicaria algum livro, assim, de literatura, a pessoa não sabe nem o que está procurando, né?
Não tem, ele vai pela massa, ou pela propaganda também, né? Esse livro, ou aquele tá vendendo muito, ou essa série, ou aquela tá saindo muito. Assim eles fazem com tudo, inclusive no ramo dos educadores e tal. Uma parte boa aqui de se dizer também, quando ele fala no encontro internacional com ONGs, aí ele fala que o primeiro mundo, a ideia das crianças do terceiro mundo cometidas por doenças de diarreia aguda não deveriam ser salvas, pois tal curso só prolongaria a vida já destinada à miséria e ao sofrimento. Esse é da hipocrisia, né? O mesmo cara que apoia a tirania, né? E as Farc, os grupos terroristas, grupos do narcotráfico e grupos também de abortistas e tal, toda espécie de esculhambação da moral, da arte e o caramba, falando de não, eu sou contra essa visão aí do primeiro mundo, sempre criando vilões, né? Uma das coisas também que tinha que é necessário, tanto em Morris como em Hobbes, esse terror que você tem que criar, com que você faz para ter pessoas engajadas na sua causa. Você cria um monstro para que as pessoas temam e aceitem com mais facilidade aquilo que você...